Será que o tempo está passando mais rápido? Todo mundo sente e diz isso. O dia passou voando, eu nem acredito que já é dezembro, parece que foi ontem, e num piscar de olhos, o ano já acabou. Agora pensa na água. Você deixa escorrer, você desperdiça, nem pensa nisso, porque parece abundante. Mas aí basta faltar água por 2 horas e você entra em pânico. E com o tempo a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente desperdiça ele enquanto a gente pensa que ele é infinito. E eu já vivi assim. E então me amargurei, tive depressão severa, e com isso eu só piorei a situação. Agostinho disse que o tempo não existe objetivamente fora da gente, que ele é experimentado através da nossa memória com relação ao passado, a atenção que a gente dedica ao que está fazendo, que é o presente, e a expectativa que a gente tem com relação ao futuro. De modo que quando você diz que o ano passou rápido, o que acontece é que as suas lembranças estão comprimidas, porque na verdade houveram poucos momentos marcantes e sirvam como âncoras temporais. E aí é que está o ponto. Parece que o tempo passa mais rápido quando a gente vive no automático, quando vive uma repetição sem consciência. Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem medo da morte? Ou é só medo de olhar para trás e perceber que você não viveu, que você desperdiçou o único tempo que você tinha? As pessoas sempre falam que a gente deve viver a vida intensamente, o famoso carpe diem, que a propósito é bem mal interpretado, mas as pessoas se preocupam em ser quem realmente é, em aproveitar o momento, falam muito sobre isso, mas na verdade elas vivem a vida mais como turista do que como cidadão. A nossa vida passa a ser como uma espécie de obstáculo entre nós e algum futuro imaginado em que a gente realmente vai conseguir ser feliz, sempre esperando o momento certo ou quando as coisas melhorarem. Desse modo, a gente tem o pior dos mundos possíveis, porque a gente tem medo da morte, mas também não vive. É toda ansiedade e nenhuma sabedoria. Tem uma expressão latina que eu gosto muito, memento mori. Significa lembra que vais morrer. Parece algo macabro, mas na verdade é um lembrete. Você vai morrer, portanto, viva com intensidade, viva com propósito, porque o tempo é finito e cada dia importa. Mas nós modernos transformamos a consciência da morte num medo obsessivo. Chesterton disse que a modernidade conseguiu a proeza de ter medo de morrer e medo de viver ao mesmo tempo. Isso porque a gente tem medo da morte porque não sabe mais para onde vai e tem medo de viver porque não faz a mínima ideia do porquê estamos aqui. E você já reparou que pessoas com diagnósticos terminais, elas relatam uma clareza bruta sobre o que realmente importa? E aí, de repente, o que antes parecia urgente perdeu a importância, a opinião dos outros já não significa muito. E o que que fica? Ficam as coisas simples e essenciais. Porque enquanto você vive como se fosse eterno, você consegue dizer um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo, um dia eu vou ser feliz de verdade. E a morte, ela significa o fim de todos esses um dia. Mas se você olhar como a maioria das pessoas vive, você vai perceber o que? Vidas anestesiadas, automatizadas. É por isso, talvez, que o filme Matrix faça tanto sucesso até os dias de hoje, porque talvez a gente se identifique na tela, vivendo a vida no automático. Depois a gente reclama que o tempo passa rápido. Mas como é que uma sociedade inteira chegou ao ponto de temer a morte e, ao mesmo tempo, não ter ideia nenhuma de como viver plenamente? Em algum momento da nossa história, a gente começou a acreditar que tudo é obra do acaso. A nossa civilização, a nossa sociedade moderna matou o transcendente, matou o telos. Que é isso, telos? Telos é uma palavra antiga que significa razão pela qual alguma coisa existe. Na tradição clássica,
Esse telos tem 3 níveis: por que você existe, com o que você está comprometido e qual a sua vocação. Por que você existe? Porque isso é o fundamento. Se você é um cristão, você tem a consciência de que você não está aqui à toa, você não se criou, você é a imagem e semelhança de Deus. Mas mesmo quem não acredite em Deus, já se deparou com a pergunta: por que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo nessa terra? É isso que te dá a base. Sem isso, você já começa a perder o sentido de muita coisa. O segundo ponto é o comprometimento. Veja bem, você tem que estar envolvido com algo maior do que você. Porque se a única preocupação sua, se o seu único comprometimento é com você mesmo, você só tem direitos. Mas a vida real, ela é feita de deveres. Quando você está comprometido com algo além de você, com algo maior que você passa a encarar a responsabilidade como se fosse um privilégio e não um fardo. De modo que cada ação sua passa a ter significado. É difícil você ter uma vida monótona quando você está comprometido de verdade com alguma coisa. E isso nos leva para um terceiro ponto: o que você pode oferecer? O que é aquilo que só você é capaz de fazer? Porque nós somos únicos. Ninguém é igual a você. E a ideia aqui não é seguir um sonho, não é escolher uma profissão. É descobrir para que você foi talhado. E quando falta qualquer um desses 3 níveis, a sua vida passa a não ter sentido e os seus dias viram uma repetição. Mas quando esses 3 níveis estão alinhados, você sabe exatamente o que importa, você sabe o que vale a pena sofrer e o que não vale um minuto da sua vida. Isso é telos. Mas o que que a sociedade de hoje em dia ensina? Que Deus não existe, nós somos fruto do acaso, que família é tóxica, que tudo é uma construção social, que você tem um monte de direitos e o único dever que você passa a ser cobrado é pagar impostos. E que vocação é uma coisa que não existe. Você pode ser o que você quiser, desde que ganhe muito dinheiro. E se for assim mesmo, não existe realmente telos. Então você passa a viver como um robô, porque você não vive, você cumpre funções. E é isso exatamente o que um robô faz. Veja, desde sempre a família sempre foi o telos mais concreto. Você trabalha e se sacrifica para quê? Para cuidar da minha família e para deixar as coisas melhor do que eu encontrei. O homem que voltava para casa exausto, ele sabia por quê. Ele via os filhos crescendo. Mas e agora? Não tenha filhos porque eles vão acabar com a sua carreira, vão acabar com a sua diversão, vão acabar com a sua liberdade. Mas o homem ele não consegue viver sem objetivos. Por isso inventaram os pseudo-telos. O que é isso? As pessoas começam a perseguir fama, que nada mais é do que você ser conhecido por pessoas que não te conhecem. Acumulação de bens. Você ganha dinheiro para comprar mais coisas, para poder comprar mais coisas, até aquilo que você não necessita, porque nunca nada é suficiente. É a próxima diversão, o próximo filme, a próxima série, o próximo sexo, o próximo casamento, o próximo tudo, porque nada te satisfaz por completo. Você percebe que não chegou a lugar nenhum. Porque se você vivesse eternamente, você poderia viver de qualquer jeito. Ah, eu vou fazer isso daqui a 1000 anos, mas você não vive eternamente. E é essa consciência da finitude que dá peso às escolhas que você faz. E aí, quando isso acontece, o trivial, a futilidade, perde o poder sobre você. E o essencial ganha clareza. Você não precisa mais de uma lista de prioridades. Você vai saber exatamente o que precisa ser feito. E o mais importante, você cresce através dos desafios, você passa a não fugir dos desafios. Veja, eu já tive muitos problemas na vida, problemas que eu levei anos para resolver. E sabe o que eu sinto quando eu penso neles? Satisfação. Satisfação de saber que eu venci, que eu superei.
Porque você se provou, você agora tem uma evidência concreta que você pode persistir, que você pode superar, que você pode vencer. E essa certeza vale mais do que 1000 vidas sem problemas. Sêneca escreveu sobre isso em Sobre a Brevidade da Vida. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente se for toda ela bem empregada. O problema não é a falta de tempo, é desperdício de tempo. Mas como é que se vive intensamente numa sociedade que te obriga a viver no piloto automático? É viver a sua vida com intensidade. E intensidade não é se encher de experiências para poder postar no Instagram, não é isso. Intensidade é não estar dividido. É não lavar a louça pensando no trabalho, é não estar no trabalho pensando no final de semana, não estar no final de semana pensando na segunda-feira. Porque a gente não vive, simples assim. A gente faz da vida um enorme passatempo. A morte, quando você encara de frente, ela te força a ter um tipo de pensamento. Um dia, não muito distante, eu só vou ter mais um dia de vida. E o que a gente faz diante disso? Simples. Governe bem os seus dias, trate eles como seu próprio reino, por menor que ele seja. Porque você não pode controlar nem como nem quando você vai morrer, mas você pode controlar como você vai viver. Esse é o seu reino. As escolhas que você faz, a atenção que você se dedica, as pessoas que você ama, os valores que você pratica, o trabalho que você faz. Tudo isso pode parecer pequeno, mas é só seu, completamente seu e de mais ninguém. Esse é o seu reino. E quando você começa a governar bem esse reino, a cuidar desse seu metro quadrado com dignidade, com responsabilidade, com presença e intensidade, muita coisa muda. Veja, dias perfeitos não existem, mas todos eles devem ser vividos com um propósito. E Memento Mori significa exatamente isso. Viver sabendo que cada dia seu importa. E a boa notícia é que você ainda tem muito tempo. O relógio continua correndo, mas a escolha continua sendo sua, como sempre foi. Hoje, não amanhã. Porque o dia de hoje que você está vivendo tem que ser encarado como o seu único dia. O único dia que realmente existe. E esse dia, com tudo aquilo que ele traz, alegria, dor, desafio, descanso, esse dia é a sua vida acontecendo. Governa bem esse reino. E é isso. Espero te ver no próximo vídeo, se Deus quiser.